Bom dia, galerinha dos sétimos anos. Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Espero que tenham passado bem. Espero que vocês estejam todos bem por aí também, famílias, né? Todo mundo bem por aí também. E vamos para mais uma terça-feira de correção, né, ó? Correção dos exercícios de fixação, né? De antemão, já parabenizar vocês a participação de ontem, tá, pessoal? Com dúvidas, com perguntas, com questionamento, afinal, conteúdo novo sim, e uma sequência aí também, né, da parte de equação de primeiro grau. Então, parabéns mais uma vez, tá? E vamos lá então para os esclarecimentos dessa parte dos exercícios de fixação, que é digamos, uma parte fundamental para vocês esclarecerem e compreenderem para depois fazer os outros exercícios da avaliação de rendimento, tá bom? Então, bora lá. Como eu disse para vocês ontem, esse exercício 1, 2 e 3, como vocês podem ver aqui, era só leitura e interpretação. Por exemplo, um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos são necessários? Na verdade, pessoal, vocês não precisam, assim como eu disse ontem, não precisava de responder quantos tijolos seriam necessários. Era só para vocês escreverem e assinalar aqui se as grandezas seriam diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? E aí ontem eu já disse para vocês, e vou repetir, que diretamente é quando as duas grandezas vão para o mesmo sentido, ou as duas aumentam, ou as duas diminuem proporcionalmente. Então, diretamente é quando as duas aumentam ou as duas diminuem. E inversamente é quando uma grandeza aumenta e a outra vai vir a diminuir, ou quando uma diminui e a outra vai aumentar. Então, no caso aqui, só para deixar bem claro, mais uma vez, quem eram as grandezas aqui? Metros, né? O muro. Vou colocar o muro. E os tijolos. Tá, pessoal? Então, olha só. Inicialmente, um muro de 12 metros, então vou colocar o 12 aqui embaixo do muro, foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, a gente teria, se a gente fosse resolver, teria que descobrir aqui a quantidade de tijolos. Mas, enfim, de acordo com as informações do problema, o que acontece? De 12 metros que foi feito o muro para 30 metros, que é a sugestão do problema, aumentou ou diminuiu de 12 para 30? Aumentou. Então a gente costuma ou escrever que aumentou aqui ou colocar uma flechinha para cima representando que aumentou de 12 para 30, de acordo com as informações do problema. Primeiro apareceu 12, depois 30. De 12 para 30, aumentou. Ou você anota que aumentou. E aí eu te pergunto, era essa a ideia do exercício. De 2.160 tijolos, vai aumentar ou vai diminuir? Se 12 metros de muro ocupa 2.160 tijolos e 30 metros de muro, é claro que vai aumentar também. Vai ter que aumentar, senão não tem como construir o muro. Então, olha só. Nesse caso, o probleminha é grandezas diretamente proporcionais, porque se aumentar o tamanho do muro, tem que aumentar. Se aumentar o tamanho do muro, vai ter sim que aumentar a quantidade de tijolos. Ok? Era só isso. Mesmo assim, qualquer dúvida, ainda não tem problema, é só perguntar. Chama aqui no particular e pergunta, ok? Exercício 2.
Se 5 caminhões conseguem levar para outro estado 17 toneladas e meia de madeira, então quantas toneladas de madeira serão transportadas em apenas 2 caminhões? Então, olha só. Aqui nesse caso a gente considera que as grandezas são caminhões e madeira. E aí, de acordo com a sua leitura, de acordo com a nossa leitura, quais as informações que aparecem? 5 caminhões consegue levar para outro estado 17 toneladas e meia de madeira. Então, quantas toneladas de madeira serão transportadas em apenas 2 caminhões? Galera, é só interpretar. É só interpretar. Então, ó, de 5 para 2 caminhões, o que aconteceu? De 5 para 2, porque é de acordo de acordo com a ordem das informações aqui, ó. Então, de 5 para 2, ó, de 5 para 2, o que aconteceu? Diminuiu. Diminuiu. De 5 para 2, diminuiu. E se diminui a quantidade de caminhões, essa quantidade de madeira, que é o que perguntam, então quantas toneladas de madeira serão transportadas em apenas 2 caminhões? Se 5 caminhões transportam 17 toneladas e meia, 2 caminhões, se é uma viagem para outro estado, vai transportar menos ou mais madeiras? Então vai transportar menos, pessoal. Então olha só, vai diminuir aqui também, porque não fala que esses 2 caminhões têm que transportar as 17 toneladas e meia. Não fala, simplesmente está perguntando quanto de madeira apenas 2 caminhões transportariam. Então, se diminuiu a quantidade de caminhões, é claro que vai diminuir a quantidade de madeira que vai chegar lá nesse outro estado também, tá? Então, ó, se diminui, assim como aqui no 1 aumentou o muro e também ia ter que aumentar os tijolos, então quando diminui também é diretamente proporcionais, tá? As grandezas. Então também a gente considera como grandezas diretamente proporcionais, tá? Então vamos para o 3. Qualquer dúvida, volto a repetir, é só chamar, tá? 3. Se 12 operários levam 180 dias para construir uma casa por completo, quantos operários serão necessários para construir a mesma casa em 60 dias? Então, olha só. Quais são as grandezas? Esse 3, por mais que seja um probleminha de construir também, igual o 1, mas lá no 1 era a quantidade fixas, né? De muro, que era para construir um muro com tijolos. Aqui as grandezas são dias e pessoas. Então, cuidado. Às vezes o problema fala da mesma coisa de construir um muro e construir uma casa, né? Vou até voltar aqui para vocês, ó. Construir um muro, cadê? Aqui, construir um muro e construir uma casa. Ah, então, já sei. Mas cuidado. Quem são as grandezas? Então, aqui nesse 3, ó, 12 operários levam 180 dias para construir uma casa. Essa uma casa e essa mesma casa, elas não são grandezas, tá? Ela só entra no problema porque tá falando da mesma casa, tá? Então, grandezas. Operários e dias. Então, vamos de novo. Se 12 operários, 12 embaixo de operários, levam 180 dias para construir uma casa, 180 embaixo de dias. Por completo, quantos operários, a gente teria que descobrir quantos operários seriam necessários para construir uma mesma casa em 60 dias. Coloco 60 embaixo de dias. Agora, olha só. De 180 para 60,
Porque primeiro aparece o 180, depois o 60. Então, de 180 para 60, o que aconteceu? Diminuiu. Diminuiu. A gente representa com a flechinha para baixo, porque para baixo é o sentido que diminui. Mas tudo bem, vamos escrever. Diminuiu. De 180 para 60 diminuiu. Gente, agora vamos pensar. A casa é a mesma, é a casa por completo. Tem que construir essa casa. Se os 12 operários construíram ela por completa em 180 dias, em 60 dias de trabalho, vai ter que ter mais pessoas para construir ou menos? Vai aumentar, vai ter que aumentar a quantidade de pessoas ou vai diminuir? Galerinha, vai ter que aumentar. Porque a casa é a mesma. Se 12 pessoas constroem essa casa inteirinha em 180 dias, se eles tiverem 60 dias para construir, vai ter que ter mais pessoas para construir. Senão, não constrói. Então, aqui de 12 para o número que a gente teria que descobrir, vai aumentar. Vai ter que aumentar. Então, é como eu disse para vocês, não precisa de descobrir quantas pessoas seriam necessárias, é só a interpretação. E a interpretação desse problema diz que se diminui os dias para construir uma casa por completo, vai ter que aumentar o número de trabalhadores. Senão não consegue construir a casa por completo. Então aqui, olha só, como vocês podem ver, diminuindo os dias, vai ter que aumentar as pessoas. Então são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque uma grandeza diminui e a outra tem que aumentar. Tá, pessoal? Então, era só 3 exercícios de interpretação. Volto a repetir. Qualquer dúvida, é só chamar. Beleza? Então, vamos aqui para o 4. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Exercício 4. A mãe da Débora foi preparar um suco e na embalagem estava escrito modo de preparo: um copo de suco concentrado, que é o que ela comprou, né? Para 4 copos de água. Então, é a mistura, né, pessoal? Uma porção do concentrado, da polpa, como diria, né, numa outra linguagem para vocês, da polpa do suco, para 4 copos de água. E aí sim forma o suco, né? Para a gente beber. Como havia visitas na casa de Débora nesse dia, sua mãe precisou preparar 12 copos de água. Então, olha só. Responda. Agora vem as perguntinhas. Escreva a razão entre a quantidade de suco e quantidade de água de acordo com o modo de preparo. Então, ó, primeiro é para a gente escrever a razão, ou seja, a fração, porque uma razão é uma fração, né? E uma fração é uma divisão. Assim como nós vimos na semana anterior, né? Então, escreva a razão, vocês já viram isso, entre a quantidade de suco, ou seja, a quantidade de polpa, e a quantidade de água, de acordo com o modo de preparo. Qual era o modo de preparo? Olha aqui, ó. Modo de preparo. 1 copo de suco entre a quantidade de suco e a quantidade de água para 4 de água. Então, a gente escreve conforme a grandeza aparece, na sequência em que elas aparecem. Então, escreva a razão entre a quantidade de suco. O suco era 1. E a quantidade de água, a água era 4. 1 para 4. Tá bom? Então, era só isso. 1 para 4. Ou 1/4, como vocês quiserem fazer a leitura. Tá bom? Esse A era só isso. Letrinha B. Nesse caso, quantos copos de suco foram necessários para a mãe da Débora preparar o suco? Nesse caso aqui, né? Como havia visitas na casa da Débora nesse dia, sua mãe precisou preparar 12 copos de água. Nesse caso, quantos copos de suco foram necessários para a mãe preparar o suco
para as pessoas beberem. Então, olha só, como que a gente vai fazer? Vou até pegar aqui para ter mais espaço, ó. Como que a gente vai fazer? Na letrinha B do 4. Olha só. Informação que a gente tem de preparo do suco. 1 de suco concentrado para 4 de água. Então, aqui, ó. Suco concentrado para 4 de água. O que a gente sabe? Que ela precisou preparar 12 copos de água. Então, vou colocar o 12 aqui de água na mesma direção, aqui, ó, embaixo da fração. Aí a pergunta é, nesse caso, quantos copos de suco foram necessários? Eu não sei. É o que a gente vai descobrir. Mas o que a gente precisa de saber é que tem que ter a mesma proporção. Senão não vai virar suco. Tem que ter a proporção de 1 para 4. Senão não vai virar o suco. Então, nesse caso, a gente multiplica em cruz para resolver em forma de equação de primeiro grau. Então, olha só. 4 vezes x é igual a 1 vezes 12. Vou colocar passo a passo para vocês. 4 vezes x, 4x. 1 vezes 12, 12. Aí o x fica sozinho aqui. O 12 já está aqui no lugar bonitinho, no segundo membro. E esse 4 que estava multiplicando passa dividindo. Ou seja, 12 dividido por 4, 3. Esse 3 é o quê? O valor de x, ou seja, 3 copos de suco concentrado. Será que ficou na mesma proporção, professor? Vamos conferir. Se 1 copo de suco concentrado, eu faço o suco e coloco 4 de água, com 2 seria 8. E com 3 seria mais 4. Então, 1, 4 de água. 2, 8 de água. 3, 12 de água. Então, realmente aqui, ó, seria 3 copos de suco concentrado. Tá aqui. Essa é a proporção e em equação de primeiro grau a gente descobre o valor de x. Ok? Então, tá aí. Caso vocês precisam parar o vídeo. Vamos lá, então, para C. Agora, vamos supor que a mãe de Débora vai preparar apenas 2 copos de água. Nesse caso, quanto usará de suco concentrado? Então, olha só. Dá para saber de cabeça, professor? Dá. Porque se 4 de água é 1 de suco, se ela vai cair aqui pela metade, porque 2 copos de água é a metade de 4 copos de água, então ela vai usar só meio copo de suco concentrado. Beleza, é isso mesmo. Mas montando a equação, que é o que eu quero que vocês façam, é o que eu preciso que vocês façam, a gente vai montar de acordo com o modo de preparo, que é 1 para cada 4 de água, e aí eu tenho que ter a mesma proporção quando diz que eu preciso 2 de água. A pergunta é 2 copos de água, nesse caso, quanto usará de suco concentrado? Não sei, mas aí você multiplica em cruz. 4 vezes x, 4x, 1 vezes 2, 2. Já vou fazer direto, tá? Ó, x igual a 2, esse 4 que está multiplicando passa aqui dividindo. Professor, mas deu 2 quartos, não deu meio. Galera, divide aí 2 por 4. 2 chicletes para 4 pessoas, metade para cada um. Inclusive, eu vou ver isso na hora de simplificar aqui, ó. Vou dividir por 2. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Ou seja, 1 sobre 2 é meio. E se você for dividir 2 por 4 ou 1 sobre 2, você vai chegar no meio, pessoal. Então, é a mesma coisa, tá? Resumindo, a gente já havia comentado que para 4 copos de água, 1 copo de suco concentrado. 2 copos de água, então metade. 2 é metade de 4, então aqui tem que ser a metade de 1, que é meio copo de suco concentrado. Ok? Qualquer dúvida, só chamar. Vamos pro D. Vou fazer o D aqui, ó, ainda na sequência, tá? Letrinha D. As razões meio
para 2, 1 para 4 e 3 para 12 são diretamente ou inversamente proporcionais. Por quê? Pessoal, onde a gente vê essas razões aqui, ó, meio por 2, 1, onde a gente viu 1 para 4 e 3 para 12? Aqui, ó, nos exercícios anteriores, ó. 1 para 4, 1 para 4, que é o modo de preparo, 3 para 12, que é o que ela precisou de preparar para as visitas, e meio para 2, que foi o que a gente descobriu aqui, ó, né? O valor da hora que ela foi preparar só 2 copos de água, aqui, ó. E aí? Essas razões são diretamente ou inversamente proporcionais? A partir do momento que uma grandeza, que é a água, diminui, o que acontece com o suco concentrado? Vai diminuir ou vai aumentar? E o suco concentrado? Se você coloca mais suco concentrado, você vai poder colocar mais água ou não? De acordo com o modo de preparo, sim, você poderia colocar mais água. Então, pessoal, conforme uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Conforme uma diminui, a outra também diminui. Portanto, grandezas diretamente proporcionais, tá? Acho que sem muita dúvida, né? Diretamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma grandeza diminui, a outra também diminuirá. E quando uma grandeza aumentar, que, por exemplo, pode ser o suco concentrado ou a água, a outra também aumentará. Tranquilo, pessoal? Volto a repetir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar. Deixa eu melhorar aqui agora o foco. Modo de preparo, caso vocês precisam de pausar aí, ó. O exercício tá quase todo aqui, ó. B, C e D. Ok, pessoal? Bora lá para o 5, então. Assinale a alternativa em que as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. O número de pessoas em uma família e a quantidade de lixo orgânico produzido. Galera, normalmente, quanto mais pessoas moram na casa, mais lixo vai produzir. Quanto menos pessoas moram na casa, se morar uma pessoa só, sozinha, vai produzir menos lixo. Então, diminuindo as pessoas vai diminuir o lixo, aumentando as pessoas vai aumentar o lixo. Então, aqui é diretamente. Então, essa você não vai assinalar. Essa daqui é diretamente proporcional. Tá? Conforme um aumenta, o outro também aumenta. Conforme diminui, o outro também diminui. Tá pedindo as inversamente. Só tô anotando para você saber que é diretamente, mas não vai assinalar. E o número de passageiros em um ônibus e a quantia em dinheiro arrecadada na viagem? Bom, se você tem mais passageiro, e normalmente essas passagens custam o mesmo valor para determinado destino, ou pelo menos um valor proporcional, se aumenta os passageiros de um ônibus, a quantia de dinheiro vai aumentar. Se o ônibus viaja com uma pessoa só aquela pessoa pagou a passagem. Se viaja com 48 passageiros, os 48 pagaram as passagens. Então, se aumenta o número de passageiros, vai aumentar o dinheiro arrecadado pela companhia, né? Ou na viagem, tanto faz. Se diminui a quantidade de passageiros, vai diminuir a quantidade arrecadada. Então, essa daqui também é diretamente proporcional. Essa você não vai assinalar. Então, provavelmente, a inversa será essa daqui. A velocidade média para realizar uma viagem e o tempo gasto na viagem. Ah, é essa mesmo, professor. Por quê?
Se eu aumento a velocidade do carro na viagem, eu gasto menos tempo. Então, olha só, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo da viagem. Se eu diminuo a velocidade do meu carro, do ônibus ou de qualquer que for o meio de transporte dessa viagem, se você diminui a velocidade, se você diminui dessa vez, o tempo da viagem vai aumentar. Ou seja, quando você aumenta a velocidade, diminui o tempo da viagem. Quando você diminui a velocidade, vai aumentar o tempo da viagem. Grandezas inversamente proporcionais. Então, realmente seria essa. Espero ter esclarecido para vocês e qualquer dúvida, estou aqui no particular, só chamar. Beleza? E o 6. Na China, o trem-bala gastou 4 horas para percorrer 920 quilômetros. Responda. Qual foi a velocidade média desse trem? Bom, pessoal, a velocidade média é só dividir, né, os quilômetros pelas horas para descobrir a velocidade média. Quilômetros por hora. Então, aqui, ó, seria 420 dividido por 4. E aí, 420 dividido por 4, 105. 105 quilômetros barra H, ou seja, quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média, 105 quilômetros por hora. As grandezas velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais? Galera, a gente já fez aqui, né, ó, velocidade e tempo. Conforme uma aumenta, a outra diminui. Conforme uma diminui, a outra aumenta. Então, as grandezas velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais. Assim como já trabalhamos aqui no 5. E as grandezas tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, agora a gente vai pensar em outras grandezas. Era velocidade e tempo, agora é tempo e distância percorrida. Tempo e distância percorrida. Pessoal, se você pega um carro e anda 5 minutos, a distância percorrida será teoricamente pequena. 5 minutos, dependendo do lugar de Santa Fé do Sul que você mora, você nem atravessa a cidade. Então, um tempo pequeno, distância percorrida pequena. Consegue raciocinar comigo? E tempo maior, por exemplo, 4 horas andando com um carro. Ou seja, tempo maior, distância percorrida maior. É claro que eu não estou falando, e a gente não pode pensar em imprevistos, como engarrafamento, como um pneu furado, como chuva que para no caminho, almoço que eu vou parar numa viagem. Não, pessoal, a gente está pensando aqui em condições normais, condições básicas. Ou seja, pouco tempo, pouca distância percorrida. Muito tempo dentro do carro andando, muita distância percorrida. Eu só estou escrevendo, pessoal, só para vocês entenderem que essas grandezas são diretamente proporcionais, ok? Diretamente proporcionais, tá ok? Porque, na verdade, eu teria que pensar aqui, se o tempo aumenta, a distância percorrida também vai aumentar, se o tempo diminui, a distância percorrida também vai diminuir. Só estou colocando aqui para vocês entenderem, para ficar mais claro para vocês. Beleza, galerinha? Bom, então tá aqui as correções feitas, eu espero que muitas dúvidas foram tiradas. Claro, se precisar de alguma coisa ainda, não se hesitem em perguntarem, pode perguntar, estou aqui à disposição. E agora, depois da correção, é claro, é com vocês mais uma vez a avaliação de rendimento e agora vocês vão dar início. E é claro, já tô aqui para ajudar. Mas não esqueçam, até quinta-feira uma foto de vocês trabalhando, fazendo as atividades e as fotos dos exercícios para eu corrigir.
Ok, galerinha? Fiquem com Deus, agora é com vocês. Se precisar é só chamar. E bom trabalho!